Atos 2:42. Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Vamos pedir direção a Deus. Incline sua cabeça, com teus olhos fechados. Peça para Deus falar ao seu coração nesta noite, Deus. Pai querido, meu Deus, em nome do teu Filho amado, nosso santo, maravilhoso e glorioso Jesus Cristo, Senhor, fale neste momento ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, Pai. Pai, fale no nosso coração, fale através da minha vida ao coração do teu povo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que diz assim, olha, Atos sempre o nosso ponto de saída, né? Mas a palavra principal não é ele. Diz assim, como vivia os convertidos. E ele vai explicar como é que vivia os convertidos. O que é a palavra convertido? O que é converter? Converter é você sair, é nós sair de um caminho e passar para outro. Um exemplo, no meu caso, eu vivia no caminho do pecado, no caminho das drogas, da prostituição, eu vivia no caminho da bebida, de todo tipo de imundície. A partir do momento que eu conheci a Cristo, eu saí daquele caminho que ele vivia, que eu vivia, perdão, e entrei no caminho do Senhor. Então, nesse caso, eu me converti. Converter é sair de um caminho e passar para outro. Então, como viviam os convertidos? Eles que saíram do caminho que vivia e passou para o caminho de Cristo. Aí ele explica dizendo, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseverava unânime, quer dizer, todos, no templo, partia pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e sigileza de quê? De coração. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, como é que vivia os convertidos? Essa é a base do nosso estudo. Eles perseveravam, eles não desistiam, eles continuavam naquilo que eles tinham aprendido através de Jesus Cristo. Eles perseveravam na doutrina. Que doutrina era essa? A doutrina da salvação, a doutrina que nos leva à salvação. Isso é tão sério que durante 2000 anos, mais de 2000 anos, até chegar a nossa geração hoje, doutrinas e mais doutrinas têm surgido, e todas elas apontam para derrubar a doutrina de Cristo, mas todas elas vêm, acaba, aparece outra, e todas elas vão caindo, mas a doutrina de Cristo, ela persevera para sempre. Então, eles perseveravam, eles não mudavam do caminho que eles estavam. Como eu sempre falo isso, o mal dessa geração de hoje, de nós no tempo de hoje, é que nós andamos querendo mudar o que não pode ser mudado. Nós estamos andando em um tempo que as pessoas querem renovar, na verdade, o que não pode ser renovado. Pessoas usando, dizendo que a Bíblia tem que ser mudada, que a Bíblia é do tempo antigo, não vale mais para os dias de hoje, que aquilo que Cristo falou naquele tempo não serve mais para os dias de hoje. Mas a Bíblia nos mostra com toda clareza que o mesmo Deus que agia no Velho Testamento é o mesmo Deus que age no Novo Testamento. Aquilo que era pecado no Antigo Testamento, ele é pecado no dia de hoje. Ele não muda. Doutrinas e mais doutrina vem e passa, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E a própria Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Então, vamos cada dia
perseverar na doutrina de Cristo, perseverar no ensino da palavra, perseverar buscando verdadeiramente a presença de Deus. Olha, pastor, qual que é o tema de hoje? Não falar a respeito de oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual que é o tema da oração de hoje, pastor? O tema hoje é a oração que nos leva a receber o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo se ele ou ela não for uma pessoa de oração. O Espírito Santo não entra numa pessoa ou não se manifesta na vida de alguém que não ora, que não busca, que não tem vida com Deus. O Espírito Santo, ele só entra ou se manifesta na vida de alguém que ora e que tem vida santa, que tem vida santa diante de Cristo. Pastor, mas é preciso receber o Espírito Santo? E como é, irmão? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos força para vencer o medo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos dá força para nós vencer o pecado. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho da justiça. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vivemos neste mundo, mas não como pessoa neste mundo, mas como cidadão dos céus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso coração não está mais aplicado aqui nesta vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que a gente é cheio do Espírito Santo, nós vivemos aqui, mas o nosso coração, ele está juntamente com Cristo em Deus, como diz a palavra. E Jesus fala assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, que nesse caso é o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse tal não é do Senhor. Olha a importância de você receber o Espírito Santo. Olha a importância de você receber a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas o que eu faço para receber o Espírito Santo? Para eu ter alegria em minha alma, para eu ser cheio da presença dele, o que eu faço? O primeiro passo é a chave está nas nossas mãos. A chave para receber o Espírito Santo é a oração. O primeiro passo para nós ser cheio da glória, da presença de Deus, é você receber o Espírito Santo. É orando, é buscando, é clamando, é deixando esse mundo e nos convertendo verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, e nós vamos, olha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, para você entender a importância da oração. Atos, nós estamos no capítulo 2, vamos um pouco para frente, uma folha para frente, 4, 31, olha o que ele diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de quem? Anunciava a palavra de quem? De Deus. Para eles ser cheios do Espírito Santo, eles fizeram o quê? Para eles ser cheios do Espírito Santo, qual foi o primeiro passo? Orar. Eles começaram orando, eles começaram buscando. Na medida que eles foram orando, o Espírito Santo foi se manifestando. Quando pessoas que eles começaram, estava cheio, começaram a pregar, quer dizer, com autoridade, com unção, com poder. Ninguém prega, meu irmão, no poder do Espírito Santo. A pessoa não prega com fraqueza. Quando você está cheio do Espírito Santo, você prega com autoridade, com poder, porque o mesmo Espírito é que ele dá poder e autoridade para você pregar, para você ensinar, para você enfrentar o diabo, para você dar uma ordem aos demônios e ele ter de bater de retirada. Glória a Deus, aleluia. É através do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o renovo do Espírito Santo. Ou então nós vamos ficar na igreja 5, 10, 30, 40 anos e vamos estar do mesmo jeito, aqueles crentes secos. Você observou que hoje a maioria de nós, eu me refiro assim, os crentes que já têm tempo de igreja, como eu e cada um de nós aqui,
Não diga assim que está começando hoje, que está começando esses dias, não. Mas nós que temos muito tempo de igreja, a maioria de nós hoje não damos mais glória a Deus no culto. Misericórdia, mas é verdade. Nós chegamos na igreja assim, começamos a buscar Deus. Quando você dá uma glória a Deus alto, o povo olha para trás para ver, né? Quem tem esse grito aí? Não é assim? De tão acostumado que está a ficar ensinando, não dá nem glória do pastor prega, o pastor ensina, o pastor pula, ninguém dá glória a Deus, todo mundo quieto. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a alegria do Espírito reina na sua alma. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, você dá glória a Deus. Não fazer loucura, não é negativo. Não como muitos vai ficar pulando e arrebentando a cadeira e pulando nas paredes, não é negativo. Mas a nossa alma tem alegria. A nossa alma se alegra na presença do Senhor. A nossa alma, a nosso desejo é dar glória a Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo, gente. Precisamos orar a Deus dia após dizer: Senhor, me batiza com o teu Espírito. Me batiza, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor. Me batiza, meu Pai, com o teu Santo Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eles acabaram de orar, tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. Imagina que nós estamos aqui hoje, toda a igreja buscando, orando e clamando, e esse chão começar a tremer no meio de nós. Mas não é aquele tremor de destruição, é o tremor do poder de Deus. A graça de Deus desceu tão forte naquele lugar, através da oração deles, que o lugar tremeu. A terra tremeu, o chão tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque você entra hoje em muitas igrejas, é aquele pastor que é pregação sem pé, sem cabeça, aquele negócio meio desanimado, porque falta a pregação servida, porque falta a presença do Espírito Santo, porque não oramos mais como nós orávamos antes. A igreja de Cristo precisa voltar à oração, à prática da oração. A igreja de Cristo precisa voltar à prática da oração. Como eu sempre tenho falado, a oração abre todas as portas. A oração, ela quebra muro, ela derruba muralha, ela derruba gigante. Mas se nós estamos na igreja e nós não importa a ter uma vida de oração, nós não importa com a palavra, nós não importa com nada de Deus, gente. Eu posso ser sincero com vocês? Também não é o nosso caso aqui, mas falando geralmente, pessoas que assim vivem, estão na igreja e vão, porque não recebem nada, irmão. Não tem nada. Você está na igreja no dia a dia. Você está na igreja no dia a dia, a gente não ora, não busca. Não tem como receber de Deus. Nós só recebemos de Deus como estamos na igreja orando, buscando, clamando, louvando, adorando, mas quando chegamos em casa, também temos de ter o nosso momento de oração para falar com Deus. E aí a terra vai tremer, a fé é avivada, recebemos poder, recebemos poder, recebemos a glória de Deus na nossa vida. E outra coisa, na medida que você ora, Deus, Ele leva a nossa oração, o Espírito Santo leva a nossa oração a Deus. Vamos aqui em Romanos, vamos um pouquinho para frente aí, Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me falha a memória. Romanos 8, 26. Glória a Deus. E você vai entender que quando você ora, o Espírito Santo leva a sua oração para Deus. Oh Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Romanos 8, 26. Todos acharam? O título da mensagem diz: a intercessão do Espírito. Observa uma coisa, você que talvez olha assim, a minha oração está tão fraquinha, eu estou orando tão desanimado. Mas se você está orando de todo o seu coração, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele leva a sua oração e apresenta diante do grande Deus, e a resposta ela vai vir. Amém? Olha o que ele diz: e também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o que, gente? Segundo o seu, como eu falo, o seu propósito. Então observe, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Isso aqui é meu. Pai, escuta isso aqui, gente. O Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Tente buscando na sua mente aí, aquele momento que você está orando. Enquanto você está orando com o joelho dobrado, o Espírito Santo de lá de cima está te olhando, observando. Vamos ver aqui o que é que o Zé Raimundo está falando ali. Aí eu vou falar uma coisa, talvez na minha insignificância, na minha oração, eu falo algo que talvez não chega até ao trono do Senhor. Aí o Espírito Santo, ele pega aquela palavra que eu falei e apresenta diante de Deus e diz assim: olha, o teu servo José Raimundo, o teu servo, a tua serva Cláudia, o teu servo Marcos, a tua serva Dita, a tua serva A ou B, ele quis dizer dessa maneira aqui, Senhor. Ele falou assim, mas o que ele estava falando é isso aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas para ele interceder, para ele levar, nós temos que fazer o quê? De orar. Mas se nós não oramos, ele vai interceder por nós em quê? O que é que ele vai levar para Deus? Se o que ele leva de nós para Deus é a oração. Então, sendo assim, só pode chegar diante de Deus se alguém está orando. Se eu não oro, não chega nada diante de quem? De Deus. Então, o que nos chama a atenção hoje é que nós permaneçamos uma vida de oração. Porque mesmo nas suas fraquezas, nos seus momentos de fraqueza, de desânimo, de frustração, permaneça orando, permaneça buscando, permaneça clamando, chore diante de Deus, clame diante de Deus, derrame seu coração diante dele, que uma hora ou outra a resposta ela vai chegar. Na medida que você está orando, clamando, o Espírito Santo, ele vai levar a tua oração. Na verdade, ele tem levado a sua oração a Deus. E ele está só guardando, marcando. No momento certo, a resposta vai chegar. Pastor, eu estou orando há tanto tempo pela minha saúde, e a saúde não chega. Não se preocupe, continua orando, continua clamando. Senhor, eu estou aqui, eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, eu estou com a diabetes, eu estou com isso, eu estou aqui, eu estou buscando há tanto tempo, Senhor, mas eu não recebi a resposta. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai me ter a resposta ainda nessa vida. Eu creio que a resposta do Senhor vai vir para a minha vida. E você percebe, mas se ele não me curar, no céu não entra doente, no céu não entra aleijado, no céu não entra depressivo, no céu não entra canceroso, mas todo nós que vamos para o céu, onde nós vimos, o Senhor nos cura antes. Quando o nosso corpo chega diante dele, um corpo de glória, é um corpo novo, é uma vida nova, é uma vida transformada. Aquela enfermidade já ficou para trás, a doença ficou para trás, a depressão já ficou para trás. Nós vamos entrar no reino dos céus em espírito e em verdade, como diz a palavra. Então não tenha medo, não tenha medo. O importante é você não desistir, o importante é você não parar. O importante é você perseverar orando, clamando. Enquanto isso acontece, o Espírito está intercedendo por nós. Amém, povo de Deus? Amém. Olha o que ele diz no verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por quem? Aí agora pegou um pouquinho, né? Porque ele é o que? Espírito Santo. Para ele interceder por nós
temos de ter também uma vida santa. Vida de santificação. Uma vida em santidade. Porque se eu... Como assim, pastor? Eu vou dar exemplo. Se eu estou na igreja, eu vou falar explicando, não aquele que está conversando agora, que está, não. Mas nós já temos tempo de igreja, conhecemos a palavra, temos já um fundamento na palavra. Se nós estamos dentro da igreja, e quando sai daqui, não temos ouvido a palavra de Deus, saímos daqui, não estamos nem aí, não buscamos, muitos casos, a pessoa cai no pecado, continua na vida errada. Aí na hora que ele orar, Deus responde. Só quando ele derramar o coração, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança. Aí sim, colocou no coração que quer mudança, imediatamente a resposta vem. Por que assim, pastor, explicando dessa maneira? Porque desde que ele está na igreja há 4, 5, 10 anos, ele peca hoje, acha que Senhor me perdoa, o pastor está falando aqui, perdão, pedir perdão, mas assim, eu posso me perdoar hoje, mas amanhã eu vou pecar de novo. Aí complicou o negócio. Aí a oração fica difícil de chegar. Então ele intercede pelos santos. Por aquele. O que é uma pessoa santa, pastor? É a pessoa que não tem pecado? Não. Pecado todos nós teremos. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santo quer dizer separado do mundo e resguardado para Deus. É aquela pessoa que deixa as suas vontades para que a vontade de Cristo permaneça e prevaleça na vida dela. Porque toda vez que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, a vontade de Deus é tirada da nossa vida. Para a vontade de Deus se realizar em nós, a nossa vontade, os nossos quereres, ele tem que ficar de fora. Porque sabe qual é a nossa vontade agora? Era de estar em casa, de ver a televisão, assistindo. É Domingão do Faustão, até ainda não. Assistindo Domingão do Faustão, entendeu, né? Assistindo Silvio Santos, assistindo o seu. A vontade do nós era esse. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós deixamos de lado a nossa vontade e colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, deixe sempre Deus fazer a vontade de Deus na sua vida. Alguém diz no 28, continuando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu quê? Decreto. O seu decreto, o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para tudo se cooperar para a nossa vida, nós temos de amar quem? A Cristo, amar a Deus. Por quê? Porque tem um mundo indo aí fora, vai assim, até das ideias, quando eu digo fora, me refiro da igreja mesmo. Olha, eu estou passando por tal problema porque a palavra diz que tudo é para meu bem. Mas a pessoa vive na vida errada, vive fazendo um monte de coisa errada no mundo e fala assim: não, eu estou passando por essa prova porque Deus quer que eu passe. Mentira, não passa porque a pessoa não está no caminho do Senhor. Por quê? Porque quem ama verdadeiramente a Deus, que conhece a palavra, tem o foco da mensagem, tem o fundamento da palavra, está na igreja, sabe que o pecado distancia a pessoa de quem? De Deus. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, ele faz a vontade de quem? De Deus. Não adianta falar assim: eu faço a vontade de Deus. Aqui eu estou pregando e falando e aquela coisa, mas quando chegar de fora, eu estou mentindo, eu estou falando palavrão, eu estou fazendo, está acontecendo. Então, se eu mesmo que aquele decreto que eu amo o Senhor, mas se lá fora eu provo o contrário, eu estou me enganando a mim mesmo, estou mentindo para mim mesmo. Que quem ama a Deus verdadeiramente, quando vem uma palavra negativa, antes dele falar, meu Deus, se eu falar isso aqui, eu vou entristecer o Senhor, eu não vou falar não. Se eu falar uma mentira aqui, mesmo que para mim parece que até é lucrativo no momento, mas isso vai entristecer meu Senhor, então eu não vou falar não. Isso é temor, isso é amar, isso é, e não fazer isso por medo, não, mas sim por temor, e tremor e reverência ao Senhor. Então, guarde essa palavra no seu coração, para o Espírito Santo se manifestar na sua vida. O primeiro passo é orar, buscar, clamar e se santificar neste mundo. Olha, se você vir aqui também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, vamos lá, é só voltar um pouquinho para trás aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
E no versículo, vamos começar do 4. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Amém, povo de Deus? Diz assim no verso 4 de Atos dos Apóstolos 1. Todos acharam? Diz assim, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Eita glória! Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem estava falando aqui nesse momento? Era Jesus. E quando foi, pastor, que Jesus falou isso? Que momento foi esse? Nesse momento que ele falou, ele já tinha sido preso, já tinha sido crucificado, já tinha sido morto e já tinha ressuscitado ao terceiro dia. Porque na medida que ele ressuscitou, ele ainda passou 40 dias andando com seus discípulos como homem de um canto para outro. Mas aí só conseguia ver ele quem estava com a vida em quem? Nele. Quem estava com a vida em santidade, quem estava com a vida de comunhão. Aquele que crucificaram ele, que mataram ele, não se arrependeu, ele estava andando no meio deles, junto com os apóstolos, os discípulos, e nenhum deles viu. Então, comendo com ele, ele terminou, olha, na medida que ele ficou, olha, não sai de Jerusalém, ou seja, não sai da terra de vocês, antes que se cumpra a promessa. Aonde fala, pastor, dessa promessa? Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, vamos lá, não vai para aqui de novo, deixa marcado aí, tá? Para você entender a questão da promessa. Ele aqui estudo deve ser assim mesmo. Mateus capítulo 3, versículo 11, onde se cumpre a promessa que ele está falando. Olha o que ele diz. Aqui, João dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com quê? Com o Espírito Santo, com o que, gente? E com fogo. A sua pá ele a tem na mão e a limpa completamente a sua eira. Olha o que ele falou. João falou isso aqui antes de começar o ministério de Cristo. Quando termina o ministério de Cristo aqui, ele fala: olha, aquilo que João falou no início da minha história, aquilo que João falou com vocês vai se cumprir agora. Então, antes que aquilo se cumpra na vida de vocês, não saia para fazer a obra, não saia para o campo, antes que você seja cheio do Espírito Santo, antes que você seja batizado pelo Espírito Santo, antes que você receba a presença do Espírito Santo, não saia de Jerusalém, permaneça, até se cumprir a promessa. Porque você vê hoje, como eu acabei de falar mais cedo, no começo, pregação morta, por igreja morta. Eu até comentei esse dia, eu preguei em certas igrejas, tempo aí, meu irmão. Você entra na porta da igreja, você vê parece um cemitério, parece um cemitério, um negócio morto, sem vida. Por quê? Porque falta a presença do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmão, que o nosso coração, ele está andando o tempo inteiro carregado, contaminado pelas redes sociais. Mas passamos o dia inteiro nos alimentando, me perdoa a expressão, do lixo das redes sociais. E quando chegamos na igreja à noite, nós queremos receber o Espírito Santo, eu não quero receber a presença, eu quero ter ser batizado, eu quero ser renovado, mas não vai ser renovado assim. Ou nós vamos tirar tempo para buscar verdadeiramente a presença de Deus, ou nós vamos tirar tempo para orar, para clamar, derramar o coração, se arrepender e buscar a presença de Deus na nossa vida, ou nós vamos ficar 10, 15, 20 anos, entra e sai da igreja e a vida a mesma coisa. Pastor, mas você está falando para deixar as redes sociais?
Não, porque eu sei que nenhum de nós consegue, né? Mas o que eu quero dizer, tire tempo também para Deus. Gente, muitos anos atrás, eu me lembro, eu era bem novo, tinha todos uns 8, 9 anos, nunca esqueci disso. Não dava, eu morava, só tinha uma vilazinha chamada Vila dos Crentes. Era um povo bem antigo, bem velho. A Fabiana nem chegou a conhecer o povo de Luiz Velho. E ali as pessoas saíam, irmãos, de longe para ir cultuar naquele lugar. Era algo maravilhoso. Por quê? Porque o povo não estava contaminado pelo mundo. E hoje nós não importamos com isso, hoje nós estamos contaminando o tempo inteiro. Por isso que é preciso a gente vigiar a nossa vida. Tirar tempo de oração, de busca, de consagração, para que Deus venha renovar a nossa fé, irmãos. Para que Deus renove a nossa vida. Para que Deus nos purifique do pecado. Para que Deus nos dê força para vencer. Quando nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo, eu vou dizer para você, a alegria é tão maravilhosa, irmãos. Quando você recebe o Espírito Santo, é tão maravilhosa a presença da sua vida. Você está assim, tão angustiado, mas dentro de você a paz. Você está enfrentando uma peleja, mas dentro do seu coração a paz. Tem hora que a luta se levanta, os problemas se levantam, mas você está ali firme, porque nada pode te abalar. O Espírito Santo vai conduzir de um canto para outro. Então, busque o batismo da presença do Espírito Santo. E ainda voltando para Atos, né? Ele determinou, já falou: olha, não saia para a batalha, não saia para o campo, não vá para a guerra, antes que vocês sejam batizados, cheios do Espírito Santo. Eu quero que vocês agora leiam o verso 6 de Atos 1, 6. Leia o versículo, toda a igreja lendo agora o 6. Leia o 6 e o 7. Aqueles, pois, se aliviando perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, instalarás o reino a Israel? E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações do quais estabeleceu o seu próprio poder. Então observe, na medida que ele começa a falar, levanta o seu discípulo e pergunta: mestre, será esse tempo que Israel vai ser restaurado? Será esse tempo que vai ser a restauração de Israel? Aí Jesus ainda deu uma lapada dele e falou assim: olha, não compete a vocês, não pertence a vocês saber, não importa vocês saber sobre tempo e época, não importa a vocês. Mas ele falou assim: mas recebereis poder. Ele falou o que, gente? Olha, vou ler o 7. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas olha o que ele fala no 8: mas recebereis poder ao descer sobre vocês, sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando é que nós recebemos poder? É quando nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, o poder chega, a glória chega, a presença chega, a autoridade chega, mas tudo vem mediante o Espírito Santo. O que Deus quer nos levar a entender hoje, irmãos? Ore pedindo para Deus te revestir com o Espírito Santo. Esse pedido tem que fazer parte das nossas orações. Ore pedindo para Deus te encher do Espírito Santo. Ore para Deus clamando ao Senhor, chorando com lágrimas e súplicas: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, porque está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor derramaria o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Eu quero receber o teu Espírito. Ore clamando sempre a Deus, e você vai ver que na medida que você começar a orar assim, a sua vida espiritual ela começa a mudar.
Na medida que você começar a orar dessa maneira, a sua confiança em Deus, ela começa a mudar. Quando você começa a orar clamando pelo Espírito Santo, você é fortalecido, porque a glória de Deus, ela desce na sua vida. Olha, nós paramos no verso 8, 9, né? Samaria e até os confins da terra. É que eu me arriscar aqui no 9, tá, o começo tá arriscado. Lê a primeira linha do 9 aí. Quando dizia isso, vendo eles. Esse mesmo, porque a minha está coberta ali, está coberta com a tinta. De caneta eu fiz algo errado aqui. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Verso 11. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvisto, que gente? Subir. Então, enquanto Jesus falava com eles, Jesus foi envolvido por uma nuvem e foi levado para as alturas, para o céu, de volta para o Pai. Enquanto Jesus subia, o discípulo ficava admirado, olhando. Quando eles olham de lado, está ali dois anjos vestidos de branco, dois varões vestidos de branco, e perguntou: vem cá, por que vocês estão admirados do que o Senhor Jesus suba para o alto? Mas ele declarou: esse Jesus, que tem sido assunto lá no céu, do mesmo jeito que você está vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Aqui está se referindo à volta de Cristo. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai descer para arrebatar a sua igreja. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai descer para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então prepare sua vida, prepare a sua vida, porque Jesus, ele vai voltar. Pastor, como é que eu preparo a minha vida, pastor? A chave é oração, orando, lendo a palavra, se santificando, porque na hora que as trombetas tocar, meu irmão, não há mais tempo de voltar atrás. Na hora que as trombetas tocar, não há mais tempo de arrependimento, porque a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, ou a volta de Cristo, vai ser como um piscar de olho. E os estudiosos falam que nossos olhos piscam, se não me engano, é 10 mil vezes por hora ou por minuto, não sei. É muito rápido. É muito rápido. Assim também será a volta do Filho do Homem. Então, nesse momento que ele voltar, ele não vai buscar um povo para preparar eles, não. Ele vem buscar um povo que já está preparado. Ele vem buscar a igreja lavada pelo sangue dele. Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Então prepare sua vida, igreja. Prepare sua vida. Prepare seu caminho. Porque Jesus vai voltar. Jesus, ele vai... O que, gente? Jesus vai fazer o quê? Vai voltar. Prepare sua vida. Porque depois da vida de Cristo... Eu vou terminar já para nós participar da ceia. Depois da vida de Cristo, eu quero dizer para você, lute para você não ficar. Porque depois da vida de Cristo, esse mundo, quem vai reinar nele é Satanás. A Bíblia diz que quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo sobe também. Porque o inimigo começa a reinar neste mundo. E ele reinará durante 7 anos. 3 anos e meio, a Bíblia diz que ela vai trazer uma falsa paz para enganar o povo de Deus. Mas quando se completar os 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele vai mostrar para quem foi que ele veio. E aí quem confessar o nome de Cristo, paga com a própria vida e com o próprio sangue.
viver para Cristo. Porque viver com Cristo é muito bom. Irmãos, viver com Jesus é muito bom. Viver com Cristo é muito maravilhoso. Então siga Ele. Entregue sua vida 100% e confie. Confia nele. É como diz em Salmos 37, e o mais Ele fará. Glória a Deus. Confia em Deus. Pastor, eu estou passando uma luta, pastor. Confia em quem? Eu estou passando uma peleia na saúde. Confia em quem? Em Deus. Não perca sua confiança. A Bíblia diz: se nós nos mostrar fracos, se nós nos mostrar fracos, no dia da angústia, a nossa força é pequena. Se nós esmorecer nos momentos da dificuldade, nós não vamos conseguir vencer. Então, na hora da luta, da peleja, da angústia, ore, clame, busque, suplique a misericórdia, se humilhe, se renda debaixo das mãos poderosas de Deus. Glória a Deus. E Deus vai te socorrer. E por fim, a salvação da sua alma. Amém, gente? Quem entendeu essa palavra? Então pode glorificar a Deus bem forte.